E aí, pessoal, vocês estão ligados conosco, programa Adrenalina Esportiva, programa de todos os esportes, a mão amiga do esporte amador, como eu falo, né? É um programa pioneiro, inovador. Estamos aqui com o professor Diniz, né, que é diretor técnico, né, da Confederação Brasileira de Handebol, também treinador aqui do Clube Português, e é uma das pessoas que tem feito muito, né, pelo nosso handebol, o handebol pernambucano. Hoje é visto no Brasil todo, no mundo todo, né? Graças a Deus, né, essa parceria que fizemos com a Adrenalina Esportiva, levando as imagens desses eventos, mostrando o nosso talento que nós temos, não só como dos atletas, mas também que é muito importante a gente falar dos treinadores, né, Diniz? E Diniz vai falar um pouco, né, a respeito do nosso handebol em si, o nosso handebol pernambucano, após essa pandemia, depois a volta das competições, e ele que viaja aí o Brasil todo, né, pode falar mais do que ninguém, né, com autoridade a respeito do nosso handebol. Boa tarde, Diniz. É um prazer mais uma vez estarmos juntos, né, nessa parceria aí, contribuindo com a divulgação desse esporte que é tão maravilhoso, né, é o handebol, tão querido por muitas pessoas, onde as pessoas realmente comparecem, chegam junto, vibram, né, e o Adrenalina Esportiva está sempre juntos aí e fazer esse trabalho, divulgar, para que mais pessoas possam também estar aderindo a essa modalidade tão bacana aí, com muita adrenalina. Realmente é uma satisfação estar aqui novamente conversando com você, meu amigo, que tanto quanto você valoriza e trabalha em prol do desporto, principalmente do pernambucano. É uma satisfação ver o crescimento da adrenalina esportiva. Acompanhar isso é muito bom e gratificante. Só uma ressalva que eu não sou mais treinador do Português, eu tive que me afastar do Português porque assumi o cargo na Confederação, então aí tinha a questão de que, como a gente trabalha organizando as competições, é melhor que a gente esteja só de um lado. Nós estamos com competições agora no Brasil todo, e o Português e o Sport, os dois grandes representantes do estado, estão na maioria deles na fase final. Temos aí o adulto masculino e feminino que vai acontecer em Manaus do dia 4 ao dia 8, com o Santa Cruz e Português nas duas categorias, masculino e feminino. E temos o já classificado Português para a fase final da Liga Nacional, que vai ser no começo de dezembro, e o Português vai estar na próxima semana, de 31 a 2, no Santos Dumont, brigando pela vaga na fase final da Liga Nacional. Então foi um ano bem movimentado, né? E a gente está aí como você veio falar desse grande evento que a gente está destacando, que é o Mirim, uma retomada da iniciação esportiva, vindo da pandemia, construindo umas novas opções, novas possibilidades dentro do handebol. Então esse é nosso encarte aí desse momento. Esse campeonato que você falou agora, que vai ter aí, né, no Santos Dumont, é o masculino ou o feminino? Masculino, feminino já teve. O Português foi campeão da Conferência Nordeste. A Conferência Nordeste masculina contará com o Clube Português do Recife, Santa Cruz Futebol Clube, com a equipe dele, Estrelas de Jacobina, que é da Bahia, e a forte equipe do Juliano Handebol Clube do Piauí, do GHC. Então são 4 times brigando por uma vaga na fase final da Liga Nacional. O handebol, né, em si, brasileiro, também está assim representado. Nós temos um treinador, né, nosso daqui, né, que está na seleção brasileira feminina, né, é o Cristiano, fazendo esse belíssimo trabalho com o nosso handebol. Como é que vê, Diniz, o handebol em si, o handebol pernambucano no Brasil, assim, né? Nós hoje temos um campeão atual da Liga Nacional Feminina, que é o Português, que ganhou a principal competição do país, vai representar o Brasil em competições internacionais, representou, na verdade. Temos o treinador da seleção brasileira, que é o Cristiano Rocha, um campeãozíssimo, né? Ganhou tudo na carreira, 7, 8 títulos nacionais do Campeonato Brasileiro, ganhou a Liga Nacional agora, na categoria de base. O Português é multicampeão. Então é um currículo que por si só fala do nosso tamanho no cenário nacional.
o português, né, e o Sport é um dos times, né, que mais, né, se destaca, tem o Santa Cruz, né, dentro do nosso estado aqui de Pernambuco em si. Quantos times realmente tem, né, que hoje investem no handebol, quantos clubes que precisaria mais o pessoal do Agreste, do Sertão, do interior, né, fazer esse engajamento aí com os clubes aí para o handebol? Nós temos um campeonato adulto que roda com 8 equipes, é uma competição robusta. E nessas equipes a gente tem a equipe de Alagoinha, que é do Sertão, temos a forte equipe do Senos de Goiânia, temos a equipe de Limoeiro, aí tem o Português, Clube Barroso, ali da Rua da Aurora, temos Santa Cruz, temos o Sport, Clube do Recife. Então é uma competição muito robusta, muito compacta. Ampliar o número de participantes nesse nível de competição, ela tem alguma dificuldade, principalmente para os grandes centros, como Petrolina, que a distância realmente é um país. Mas a gente tem sendo conduzido o handebol pernambucano para uma competição que até antes da pandemia tinha 3 divisões. Então é bem robusto. O que falta eu creio que mais publicizar isso, colocar à disposição, vender mais para o público. Creio que a gente na parte da construção estamos indo bem, mas quando está indo de passar isso para o público geral, a gente está demorando ou sendo tímido, né, nessa divulgação. Seria interessante, não sei se já faz, né, o trabalho da federação e mostrar e nas escolas, né, nos clubes, né, nós temos ali em Pesqueira, né, tem Pesqueira Futebol Clube, né, e ele então agregou algumas modalidades esportivas, atletismo, tem várias outras, né, que podia, esses clubes de futebol que nós temos em Caruaru, né, em algumas cidades, Salgueiro, mostrar a importância e a visibilidade, né, que tem o handebol, fazer esse trabalho para incluir nesses clubes o handebol. Tem treinador para fazer isso dentro do nosso estado, né? Saber que nós temos bons treinadores, né? Eu creio que a maior questão da formação dos clubes, tanto do handebol como outros esportes amadores, é financeiro, né? Parece que não, mas gerir uma equipe, principalmente adulta, com estrutura, com treinadores, eu creio que a maior dificuldade que os clubes têm é ter condição de se manter. Então, a gente não vê essa condição de uma cidade como Pesqueira, como você colocou como exemplo, ter uma seleção permanente, com um treinador permanente. A gente não vê isso acontecendo em nenhuma modalidade. Ressalva futebol, que é religião. Tem uma cidade ou outra que entende isso como muito positivo e aí investe. O Senos tem um patrocinador, que é o Nutri, uma academia lá que investe. Então, essa relação geralmente ela vai ter esse suporte na cidade. Porque realmente a gente vê muita dificuldade mesmo dos clubes, né, em aderir a outras modalidades esportivas, às vezes até por falta de estrutura. Apesar que o handebol não é um esporte, é um esporte caro para se praticar. A estrutura dele, física não. Uma quadra, uma bola, teoricamente você já tem equipe. Mas aí, como eu falo, precisa de uniforme, pagar um profissional, estrutura de logística de água, treino, enfim, alimentação. Tem coisas que a gente não vê que os clubes interessados ou com condições de investir. A relação no amadorismo, ele vai muito pela questão da identidade de um grupo ou de um patrocinador, de um prefeito com aquela modalidade. Você pegou o exemplo de Pesqueira, você pode destacar facilmente Pesqueira, o basquete e o atletismo, que tem um atletismo forte. Aí você vai um pouquinho mais para frente, você vai ter uma cidade que vai ter judô muito forte, porque tem uma identidade, um colégio. Então vai nessa linha. Aqui na capital não, nós temos clubes já estabelecidos, clubes têm estruturais, os 3 clubes da região mais fortes têm uma estrutura boa e tem modalidade. O Náutico até então, ano passado, participou, esse ano não participou, mas deverá voltar no ano que vem.
na parte estrutural dos clubes, a condução ela é de forma efetiva. A gente voltando à segunda divisão, ela por ser mais pontual, ela facilita mais participações de clubes com menos recursos. O handebol, né, em si, né, eu tenho acompanhado, né, praticamente 5 anos. Né, Diniz foi um dos primeiros, né, a participar do programa Adrenalina Esportiva, né, logo quando eu comecei o programa na Rádio Tropical FM, né, estou lá todas as terças e quinta, né, continuo fazendo o programa lá na rádio, e eu tenho acompanhado esses anos, né, o handebol, né, nas transmissões, vendo também aí pelas redes sociais, e vejo que é um esporte realmente, né, e tem muitos adeptos, né, que as pessoas gostam de ver, as pessoas gostam de assistir. É diferente, eu faço cobertura de várias modalidades esportivas, mas eu confesso nisso, que o handebol é um dos que dá mais visibilidade. E as pessoas precisam tomar conhecimento disso, né, para que tragam apoio, tragam patrocinadores. Agora, como você falou, né, precisa ter visibilidade, mostrar, depende do pessoal do interior, do Agreste, do Sertão, né, conhecer realmente esse trabalho. Não sei se é também problema de gestão, porque eu investo mais no esporte, porque tem uma pessoa que é conhecida, que é do karatê, que é do judô, que é do vôlei, que é não sei o que lá. Mas eu sempre falo no programa, a gente tem que oferecer várias modalidades esportivas, porque cada pessoa se identifica com uma, né? E às vezes não foi aberto uma porta, né, para o handebol. Eu estava falando até com o Daniel, né, Daniel Ricardo Pereira, o presidente da Federação de Atletismo, né, e lá na escola dele ele já vai estar com essa ideia já de implantar lá em Itamaracá, na escola, aulas de handebol. Maravilha. Então, seria até bom para entrar em contato com ele, né, para dar mais essa força ainda, incentivar. E precisa desse apoio, né? Precisa de incentivo. A pessoa diz, não tem visibilidade, apoio de patrocínio, mas quando os patrocinadores veem, for olhar, né, as coberturas, a transmissão, for olhar o público, com certeza eles vão procurar apoiar e investir, né? Nós temos o apoio, né, um dos grandes apoiadores do handebol, não pode deixar de falar, é a Faculdade de Medicina de Olinda, né? E tem crescido muito, né, o handebol com isso. No Brasil todo, né? Então outros começassem a ter essa visão, né? E às vezes o investimento não é tão alto, que traz tanto retorno publicitário, né? Se forem ver o custo e o benefício que traz, não só para o esporte, mas para a empresa que está patrocinando, para os atletas, eles iam ver realmente que vale a pena investir. A FMO é um exemplo claro disso que a gente vem falando. Apaixonado pelo esporte, pelo handebol. O Inácio Neto, o reitor da faculdade, ele consegue visualizar muito bem o esporte como um recurso de retorno social e também da empresa dele. E ali, hoje o handebol praticamente deve essa renovação, esse apoio aí ao doutor Inácio, que patrocinou no último mês a Seleção Brasileira de Cadeirantes, da 4R, que foi ao Mundial no Egito e foi campeã. Então temos aí uma contribuição para um segmento importantíssimo, que é o que trata dos Paralímpicos sendo contemplado. Então é esse tipo de investimento que nos faz andar. Quando a gente tem esse investimento, a gente consegue resultados espetaculares. O Inácio realmente é uma força para o nosso handebol, para a FMO. E um grande goleiro, né? É magnífico. É magnífico, é uma lenda, né? É uma lenda. A lenda do handebol pernambucano. Agora, já que você falou, Diniz, né, questão dos cadeirantes aí, né? O handebol adaptado, né? Posso dizer assim, os para-atletas, né? Pernambuco não tem ainda, né? Tem algum projeto, algum planejamento para... Porque às vezes as pessoas querem praticar, né? E não tem. Eu sei que a dificuldade, né, é grande, né? Você montar uma estrutura dessa, ter pessoas qualificadas para treinar, querer trabalhar com pessoas com portadores de algum tipo de deficiência, né? Tem já algum planejamento de trazer para nossa Pernambuco, para o Recife, né? Para a nossa região metropolitana, o handebol adaptado?
O handebol adaptado, e como os outros handebol, o handebol no geral, a gente vai ter agora no mês de dezembro o nosso simpósio. Todo ano a gente faz uma reunião, convida todos para estar discutindo o handebol pernambucano. Então ele é aberto a qualquer um estar presente. E uma das pautas nossas é agora o handebol adaptado, como falaste. A ideia é que a gente veja nos grandes centros de apoio aos cadeirantes, como a gente pode estar fazendo isso. Então a gente vai estar indo lá na Federal, conversar com o pessoal do Luizinho, já conversando com o pessoal da Prefeitura do Recife, a gente está com uma conversa em relação a isso, para tentar realmente construir uma equipe, pelo menos aqui consolidada, para participar das competições nacionais. A cadeira, né, especificamente, seria como a do basquete? Excelente. A comparação é aquela do basquete, adaptada, um pouco mais... Ela tem uma queda assim, né, para não virar, né? E tem umas piruetas, tem gol que vale 2, tem coisa de beat ali, é muito legal. Eu gostei muito de ver o jogo. Inclusive, a final foi contra o Egito, foi decidido nos pênaltis, né, no shootout, que se chama. Então, foi sensacional. Tem cavadinha de mão? É bom de falar dessa história, né? Ezequiel estava transmitindo a competição e ele inventou a cavadinha de mão. Ele inventou, que é a que a gente chama aqui da vaselina, que a gente chamava, né, de botar a bola com cuidado. Então, aquela bola que o goleiro vai saindo com muita força e tira o peso da bola, né? Como é que você faria uma narração? Como é que seria? Rapaz, eu comecei a transmitir o handebol, né? Fazia só a transmissão. E aí a gente ia vendo as jogadas, e eu não sabia realmente o nome, né, daquela jogada, né? Como algumas outras, eu não sei ainda de alguns esportes. E eu vi parecido, que quando o cara vem jogar a bola, ele dá aquele toquezinho assim, né? Por cima, né? Um pé, né? Cobre o goleiro. Então o cara vem aí, ele dá aquele toquezinho assim, aí veio na hora, assim, ó, cavadinha de mão. Aí o pessoal do Rio Grande do Sul, foi do Paraná, do Rio de Janeiro, o pessoal tudinho, gostaram, vai mudar o nome agora, vai ser a cavadinha de mão. Aí de vez em quando eu falo cavadinha de mão, aí até na hora que eu falei, na hora que estava na transmissão, aí entrou uma pessoa, não é cavadinha de mão não, é vaselina. Mas é bem parecido, né, com a cavadinha, né? Ele dá aquela cavadinha assim, dá aquele toquezinho assim e tira o goleiro de tempo, né? E é bastante legal. Como eu falei, o handebol, mesmo quem não pratica, gosta de assistir, né? Então eu fiquei encantado assim com o handebol. A gente via muitas coisas assim pela televisão. E é um convite que eu sempre faço às pessoas quando eu vou fazer uma cobertura, fazer uma transmissão, seja de qualquer esporte. Convida as pessoas que vão assistir, né? Leve seus amigos, os parentes, porque vocês não vão torcer por tanta gente que vocês nem conhecem. Amanhece o dia numa fila para comprar o ingresso, porque a pessoa às vezes não está nem aí para você. Então dá essa força, porque o atleta quando está lá competindo, que ele olha para a arquibancada, ele vê uma mãe, vê um pai, vê um irmão, um tio, vê um colega, aquele motivo, incentivo daquele ânimo ao atleta, né? Então as pessoas, e é de graça, muitas vezes de graça, o pessoal não vem, né? E são jogos maravilhosos. Nós tivemos aqui, estou lembrado, uma final do Norte-Nordeste aqui, não foi nem a final, acho que foi a decisão de terceiro e quarto lugar, e foi uma final, né? Muita vibração, é adrenalina pura mesmo, e o nome caiu bem, adrenalina, é uma adrenalina esportiva mesmo, né? O handebol, né? O handebol realmente é um esporte maravilhoso, que quando eu estou fazendo a transmissão, muitas pessoas acompanham, né? Independente de praticar ou não o handebol. E tem o pessoal do vôlei, o pessoal do basquete, que estão praticamente associados ao handebol ligado, eles gostam de assistir. E outras modalidades, né? Tem pessoas que nem praticam. Eu digo isso porque nas Olimpíadas, qual é um dos esportes que é mais visto? É o atletismo, né? A turma gosta de assistir, o pessoal que está ali na mas gosta de ver as corridas, gosta de ver os saltos, somente as provas de velocidade, a ginástica, né? Então, é um esporte bonito de se ver. Então, o Adrenalina Esportiva também proporciona isso, porque é um canal, né? Um programa que é aberto para todos os esportes. Então, várias pessoas de outras modalidades esportivas acompanham a modalidade do outro, né? Essa é a vantagem, né? E é do diferencial do Adrenalina Esportivo, né? Graças a Deus, com muita luta, muito trabalho, venho fazendo esse trabalho, né? Pessoas como o professor Diniz, né? Que há praticamente 5 anos, né? Desde o começo, né? Entendeu, abraçou, né? Vestiu essa camisa do Adrenalina Esportivo, apoiando,
E eu sou grato a você, Diniz, porque o programa tem crescido muito com o handebol, né, e vice-versa também, o handebol tem sido visto, né, aí afora, porque as portas que foram abertas, né, do programa vão estar sempre abertas também, né, com certeza, até quando Deus permitir, estamos aí divulgando, mostrando a importância do handebol pernambucano. É muito importante você falar nisso, porque a gente acompanha os programas esportivos no gerais, não sei se a grade é muito curta, mas a ênfase pontualmente, é uma história de algo que aconteceu dentro da modalidade, a divulgação de resultado, o resto de tudo para futebol. E a sua acessibilidade de conduzir as outras modalidades, cada um no seu lugar, no seu momento, dentro desse programa, conseguiu que você tivesse essa admiração por todos nós que fazemos o esporte amador, e principalmente o handebol, que quando a gente coloca um evento, a divulgação, você se coloca logo à disposição para poder estar compartilhando, divulgando, construindo junto, massificando, faz a transmissão do evento. E aqui você vai vendo esse tipo de coisa, que quando você chega no local do evento, está ali público lotado, tendo um esporte acontecendo, e isso não é divulgado, a gente não consegue que as mídias tenham atenção a isso. E nosso principal canal de informação e transformação é o Adrenalina Esportiva, e a gente é muito grato pelo seu trabalho. E as pessoas passam a conhecer, porque as pessoas tinham os eventos esportivos, né? E as pessoas não sabiam. Isso foi a ideia que surgiu do Adrenalina Esportiva. Eu fui fazer um programa, né? Fui fazer um programa de televisão, falar de karatê. Nunca tinha entrado numa rádio, né? De ser comunicador sem nada. Aí quando eu saí da rádio, no meio caminho de casa, veio esse pensamento, rapaz, não tem um programa esportivo assim voltado para os outros esportes, onde pudéssemos estar falando dos benefícios de cada modalidade, mostrar onde é que está tendo evento esportivo. A pessoa quer assistir, às vezes não sabe que não tem, não sabe onde tem, né? Um atleta precisa de apoio, como agora o documentário, né, que graças a Deus deu essa ideia, essa sabedoria de fazer esse documentário com os atletas portadores de deficiência, chamado de Atletas Guerreiros. Primeiro foi um documentário com um atleta com síndrome de Down, né, o Juninho do Karatê, e graças a esse documentário, né, a Faculdade de Medicina de Olinda, né, abraçou o atleta, né, começou a apoiar o atleta, deu emprego ao atleta. Então, a Adrenalina Esportiva, como digo, programa nessa parte social também, né, de mostrar as dificuldades dos atletas, dos para-atletas, e através do programa, desse bate-papo, de entrevistas que são feitas, conseguir apoio, patrocínio, né? E eu fico muito feliz quando isso acontece, porque uma semente que foi jogada e no seu devido tempo veio e deu fruto, e vem dando fruto, né? No seu devido tempo, né? Não é de uma hora para outra, né? Tem que ter paciência, fé em Deus, continuar o trabalho que vem fazendo sério, né? Muito carinho, né? Porque eu sempre digo, sabe, eu acredito no poder transformador do esporte na vida das pessoas, e a gente mais vê, você tem acompanhado isso, tem visto também pessoas que estavam aí jogaram e através do esporte começam a praticar uma atividade esportiva, muda totalmente a pessoa, chega a mudar até a personalidade e o caráter da pessoa, o esporte. Atleta não rouba, atleta não mata, atleta está sempre pensando em coisas boas, projetando, planejando. Então, quando a gente favorece que o esporte ele contribua com a educação, com esses princípios que a gente vem falando, ele faz a parte dele, né? E isso é sensacional. Mas nós só temos a agradecer a voz do esporte amador de Pernambuco, a Adrenalina Esportiva. Mas nós vamos falar agora, daqui a pouquinho, nós vamos falar aí sobre o campeonato aí, Mirim. Né, de handebol, tá ok? Então no segundo bloco vamos estar falando sobre isso aí. Se liga aí no Adrenalina.